Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Hoje, 26 de outubro de 2021. E como todas as terças-feiras, nós temos um encontro marcado. Um encontro marcado às 20 horas, para juntos estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. É muito bom estarmos juntos, mais uma noite, com todos vocês que vêm compartilhar conosco desse momento tão importante. E nós vamos iniciar cumprimentando o Vicente. Boa noite, Vicente. Boa noite, Ivanildo. Boa noite todos os amigos queridos, Sueli, toda essa rede de trabalhadores do bem que vem se juntar a nós na noite de hoje. Nós vamos abrir aqui um pequeno trecho do livro Fonte Viva, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Boa noite, Arnaldo, Eudócia, toda a família Reis, que bom. Abrindo a mensagem 117. Possuímos o que damos. Possuímos o que damos. Boa noite, Márcia. É uma passagem que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 35. Paulo nos ensinando. É mais bem-aventurado dar do que receber. É mais bem-aventurado dar do que receber. E o benfeitor Emmanuel diz, quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, e nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza, estende a bênção do perdão, administra a bondade, dá o teu bom exemplo e terás o crescimento da confiança. Amigos, envolvidos nessa atmosfera espiritual, nós só podemos agradecer ao doce Rabi da Galileia e pedir, Senhor, cubra-nos com teu manto de paz, envolva-nos, Senhor, com a tua luz. Sê conosco agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que bom, amigos queridos, mais uma terça-feira estamos juntos e com muita alegria nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Nós estamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espírito. O item 11 que nós vamos ver hoje, o item 11, capítulo 7, item 11, que são as instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. O orgulho e a humildade. E nós iniciamos
a semana passada com uma mensagem do Espírito Lacordaire. Iniciamos com a mensagem do Espírito Lacordaire, que foi dada em Constantina em 1863. E nós vamos continuar agora com essa mensagem, que é uma mensagem um pouco longa, mas nós aproveitamos e saudamos também a nossa querida Tassimara, a Sueli, Eudócia, que bom, estamos juntos. Mas Lacordaire, ele continua nessa mensagem que fala sobre o orgulho e a humildade. Ele continua dizendo: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Lacordaire vem nos alertando. O orgulho é um terrível adversário. E por isso que ele nos explica. Quando Jesus promete o reino dos céus aos simples, aos humildes, aos pobres de espírito, é porque Jesus, como governador espiritual do nosso orbe, conhece cada um de nós na intimidade do nosso ser. Ele conhece o que se passa no nosso íntimo, muito mais do que nós mesmos. E ele sabe que aquele que ainda mantém o orgulho manifesto, os que são considerados grandes da terra, os poderosos, eles imaginam o quê? Esses orgulhosos, que os títulos, as riquezas, é que serão importantes e esquecem do verdadeiro objetivo pelo qual nós nos encontramos aqui. Porque o corpo físico, a matéria, a carne, essa é perecível. Essa, quando desencarnarmos, por mais poderosos que sejamos, ela não vale nada. Como ensina Jesus, do pó viestes, ao pó retornarás. O que vale, o que permanece, o que prossegue, o que é imortal, é o espírito. E as aquisições são do espírito. Lacordaire prossegue. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Porque a matéria pelo qual nós somos constituídos é a mesma. Tanto faz ser rico, ser pobre, ser homem, mulher, não importa. A matéria é a mesma. Não há uma distinção. E aqueles que ainda, pelo orgulho, se julgam superiores aos demais, quando porventura acontece dele perder o que ele possuía, ele vai achar que Deus foi injusto. Porque nós somos assim em geral. Nós achamos que as coisas ruins podem acontecer com o outro, porque o outro precisava, o outro merecia, faz parte do destino. Agora, nós não. Nós devemos ser privilegiados por Deus. Então, não é justo que Deus permita que eu adoeça, que eu empobreça, que eu envelheça. O orgulho. Então, aqueles
que ainda pelo orgulho acreditam que os títulos, as riquezas, lhes são devidos, é uma obrigação de Deus, se revolta quando acontece dele já não possuir mais esses bens que ele possuía. Terá o Criador feito duas espécies de homens? Questiona o benfeitor. Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. E nós temos que lembrar que essa mensagem, ela é muito atual, muito atual. Mas o espírito Lacordaire, quando ele trouxe essa mensagem, através de um médium sério, ela foi dada em 1863, foi dada no século XIX. Aqui no Brasil, em 1863, ainda existia a escravidão. Por que ainda existia a escravidão? Porque nós ainda acreditávamos que nós tínhamos direito diante do corpo do outro. Nós poderíamos ser o senhor do outro. Poderíamos ser o senhor sobre a vida e a morte do outro. Aquele escravo era um objeto meu, que eu poderia me desfazer quando eu bem quisesse, sem nenhum tipo de compaixão, de perceber o outro, aquele outro, também como um ser humano, como um filho de Deus, como um irmão de humanidade. Ora, como eu poderia aceitar um escravo ser igual a mim? E é isso que o Lacordaire fala. Ora, Deus criou a todos da mesma forma. Deus não fez nenhuma distinção pelos corpos. O envoltório, o corpo físico do pobre é igual ao corpo físico de um rico. A matéria pelo qual ele é constituído é a mesma. Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhes atribuais as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Prossegue ele. Ó rico, enquanto dormes, sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu? E o que nós observamos? Infelizmente, o espírito Lacordaire nos traz essa mensagem mais de 150 anos atrás. Mas hoje, ainda a humanidade, hoje ainda em termos de Brasil, quantos desperdícios nós vimos, enquanto aquele rico, que é uma minoria muito pequena, usufrui de uma forma exagerada. Aquele outro, ali ao lado, coitado, verdadeiro miserável. Muitos na sarjeta, na rua, dormindo, sem um agasalho, sem um alimento, e o outro, tranquilamente, gastando às vezes com coisas que não tem nenhuma qualidade que possa colaborar com nada, mas ele pode admitir o seguinte, argumentar. Ora,
eu ganhei, eu fui competente, eu posso gastar da forma como eu quiser. Se o outro não teve a mesma competência que eu, não é problema meu. E vira. Mas Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será pedido. Quanto mais nós tivermos, nós temos a obrigação, o dever moral de oferecer. Porque se nós temos um intelecto jamais desenvolvido, uma capacidade a mais, ou nascemos numa família com melhores recursos, nós temos a obrigação, o dever de auxiliar. Porque se Deus permitiu a prova da riqueza, não é somente para usufruirmos. Inclusive, isso está bem colocado pelos espíritos amigos, no livro dos espíritos, que a riqueza, quando Kardec pergunta, eles dizem a riqueza é uma prova pior do que a da pobreza, porque o risco de queda é muito grande. Mas o benfeitor Lacordaire prossegue dizendo, não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca, diz o Espírito. Pois que, dirás eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pseudos filósofos. Se fôssemos iguais, por que eu teria Deus colocado tão abaixo e a mim tão alto? É a forma como muitos se colocam, como muitos se manifestam. E naquela época ainda se acreditava no sangue nobre, no sangue azul, como se o sangue daquele que nascesse com um título de nobreza fosse diferente do sangue de um dito plebeu. É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despii-vos ambos. Que diferença haverá entre vós? E realmente, quando nascemos, nós nascemos sem nada. Quem vai saber distinguir dois bebezinhos recém-nascidos, um que é, logicamente, que dependendo da situação, mas se os dois estiverem num determinado ambiente que não haja uma distinção, quem vai saber distinguir quem é o filho do rico, quem é o filho do pobre? Não vai haver. Os dois nasceram nus, totalmente desamparados, necessitando de todo o amparo, de toda a proteção. Não há distinção. A partir do momento que o filho do rico correu e colocaram as melhores roupas e o berço maravilhoso, aí sim vai se saber, esse é o filho de fulano. Mas se os dois estiverem naquele mesmo ambiente, nada vai distingui-los. A nobreza do sangue dirás, a nobreza do sangue. Aí prossegue o benfeitor. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. O que há, o que a gente pode até fazer uma distinção, é o tipo sanguíneo, né? Tipo A, tipo B, tipo O. Aí tudo bem, mas a química, diz Lacordaire, não há como diferenciar se aquele sangue é o sangue de um nobre, é o sangue de um plebeu, de um
como se diria hoje, um operário, um assalariado ou um colaborador? Quem? Questiona ele. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Quem também, ou melhor, que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo, a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Lacordaire, ele faz uma reflexão profunda. Primeiro, tanto na atual existência, mesmo aquele que não acredita na reencarnação, mesmo na atual existência, a pessoa pode ter vindo de uma situação de miséria absoluta, extrema, e pode enriquecer. Então, ele poderia ter sido um miserável e agora está numa situação financeiramente favorável. Mas, por outro lado, mesmo na atual reencarnação, o contrário também pode e acontece frequentemente. A pessoa que estava numa riqueza tremenda e, de repente, por algum motivo, perder tudo e ficar na miséria. Quantos casos já aconteceram dessa maneira? Mas pode também o espírito, numa reencarnação anterior, ter vivenciado ou uma ou outra dessas situações. Então ele pode estar na riqueza, mas numa reencarnação passada, ele poderia ser um miserável, ou vice-versa. Então, ele faz esse questionamento. São eternas as riquezas? E sabemos que não. Em geral, o que acontece? Segundo as pesquisas, aqueles muito ricos, quando desencarnam, em geral a família fica bem, fica rica. Mas de uma geração para outra, na grande maioria, acaba perdendo toda aquela riqueza. Porque os herdeiros que ficaram não souberam preservar, pensaram que as riquezas eram eternas e quando viu, já não possuía mais nada. Às vezes o que permaneceu foram as dívidas é que ficaram. Mas o benfeitor continua. Não desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. E nós somos muito frágeis. Nós somos assim como uma porcelana. Estamos bem, mas de repente essa porcelana pode se quebrar. Estamos bem, preparando uma viagem, às vezes um homem rico, poderoso, liga para o aeroporto para que o seu avião particular fique preparado, porque ele vai realizar uma viagem e ele tem um negócio a realizar, um contrato a fechar em outro país, ele tem que estar lá em poucas horas. E de repente algo acontece nesse trajeto até o aeroporto, uma queda,
um mal-estar, algo, e a pessoa que estava achando que tudo estava dentro do seu planejamento, da forma como ele queria, ele se vê numa situação de ser cuidado, de ser alimentado por aquele auxiliar da saúde que ganha às vezes 1000 vezes menos do que o que ele ganha. Mas aquele irmão de humanidade é com quem ele vai precisar contar para ser banhado, para ser alimentado, para que as medicações sejam oferecidas. Mas, mesmo assim, tem aqueles que nem nesses momentos de expiações, eles sabem parar um pouco, analisar, refletir. E é o que Lacordaire diz: se te enterras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois digno és de compaixão. Digno és de compaixão. Mas, amigos, hoje é terça-feira, a mensagem do Espírito Lacordaire, orgulho e humildade. Continua na próxima semana, porque é uma mensagem longa e que vale a pena nós saborearmos, palavra por palavra, para trabalharmos, burilarmos a nossa forma de ser. Porque, às vezes, a gente pensa no orgulhoso somente o rico, não. O orgulho, ele pode estar presente em qualquer camada social. Então precisamos ver como que nós somos, como que nós agimos diante do outro, diante de um colega de trabalho, de um vizinho, de alguém que nos auxilia no nosso dia a dia, dentro do lar, junto aos familiares. Como que nós somos? E é o que ele diz: se te enterras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Então vale a pena a gente fazer uma autoanálise. Como eu sou? Como que eu tenho sido? Como que eu tenho sido? Eu sou um espírito que ainda permite que o orgulho prevaleça? Então aí a gente vai devagarinho, porque a gente não muda da noite para o dia, mas nós vamos burilando, vamos cortando essas arestas, vamos aprendendo a contar até 10. Se até 10 for pouco, contarmos até 100. E aí a gente vai se educando, porque é isso. É por isso que nós estamos aqui. Se nós já fôssemos espíritos perfeitos, não precisaríamos estar aqui, já estaríamos num planeta mais elevado. Mas aproveitamos também mandando um abraço muito carinhoso para a Adília, para a Tassimara, para todos esses amigos muito queridos. E lembrando que quando for, daqui a 3 minutos, 8h30, nós começamos a nossa reunião de vibração e irradiação. Essa reunião, ela é uma reunião de tratamento. Ela serve para os problemas de saúde física, mental, emocional, espiritual, os problemas obsessivos, também para acolher aos irmãos desencarnados. Então, aqueles que desejarem fazer parte, encaminhar algum nome para essa reunião de tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós vamos passar todas as orientações, o que é necessário. O WhatsApp do nosso Centro Espírita, o DDD é o 19 e o celular é o 99 341 6316. 19 99 341
6316. Encaminhe o nome e aí nós vamos dar todas as orientações como a pessoa precisa proceder toda terça-feira na reunião de tratamento. Para aqueles que estão nos acompanhando, os trabalhadores da nossa casa e aqueles que estão em tratamento, mantenham-se em sintonia, continuem em sintonia de 8h30 às 9h30 da noite, de 8h30 às 9h30 da noite, para que nós possamos criar essa grande rede de trabalho, essa grande rede de proteção, de amor. Então, amigos, estamos concluindo o nosso tempo, aguardamos vocês amanhã, 20 horas, Poesia dos Imortais, a paz de Jesus, no lar, no coração de cada um de vocês.